Em 1 Coríntios 8,5, Paulo diz que há muitos supostos deuses no mundo, ou seja, muitas pessoas adorando deuses falsos, né? Agora, como saber se eu estou adorando o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, né? Como saber se eu estou adorando o Deus verdadeiro? Hoje nós vamos ficar sabendo se realmente eu estou adorando o Deus Criador do céu e da terra. E nós vamos ver isso claramente, sem sombra de dúvida, né? Se eu sirvo alguém, ou trabalho para alguém, é lógico que eu vou obedecer essa pessoa. Vou fazer o que ela me pede, o que ela me manda, certo? E se eu não obedecer essa pessoa, automaticamente eu vou estar descartado, não vou estar trabalhando para essa pessoa. Isso é uma lógica. Agora veja bem, o Deus Criador do céu e da terra não iria deixar as pessoas sem saber se estão adorando Ele realmente, o verdadeiro Deus. E alguns pontos interessantes nessa história, né? Veja bem, em Gênesis, Deus instituiu duas coisas sagradíssimas. Um foi o casamento entre homem e mulher, e outro foi o sábado, porque lá diz assim, porque Deus, terminado as suas obras em 6 dias, no 7º descansou. Por isso Deus abençoou e santificou o 7º dia, que é o sábado, né? Segundo Êxodo capítulo 20, né? Essa é ali onde tem os 10 mandamentos, ok? Tem uma passagem da Bíblia que diz, em Ezequiel 20, que diz assim, e também lhes dei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Está entendendo? Interessante isso. Então, Deus, no começo, em vez de ele fazer um templo de adoração, ele fez um tempo, né? Um tempo que é um templo, ou seja, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, se tornou o templo de Deus, não pode ser destruído. Todo verdadeiro adorador quiser adorar o Deus verdadeiro, ele vai guardar esse dia, o sábado. Mas por que você está falando isso, né? E se eu guardar outro dia, qual o problema? Veja bem, se Deus coloca um copo na tua frente, um azul e outro amarelo, os dois copos são iguais, só a cor difere. E ele diz assim, pega o azul, você vai pegar qual? O azul ou o amarelo? Vai pegar o que Deus falou para você pegar, certo? Agora, veja bem, existe uma guerra muito grande hoje em dia de pessoas lutando por leis dominicais. Inclusive agora em novembro nós vamos ter uma reunião dos grandes países, dos grandes líderes mundiais. Está convidado já o Francisco, né, para participar da reunião, o líder do Vaticano, no caso, né, e sobre a Laudato Si, que é a encíclica papal. E no meio dessa encíclica diz que só poderemos voltar às origens se passarmos a guardar o domingo, de coração e alma, né? Parar mesmo, vai ser o dia da família, o dia verde, etc e tal. Essa guerra veio desde do Éden, né? Entre obedecer a Deus ou obedecer aos homens, né? Isso é tão sério, mas tão sério, que a Bíblia diz assim, em 20 verso 8, desculpa, de Isaías, a lei é o testemunho, se eles não falarem desta maneira, não há luz neles. Então, se alguém não guarda os mandamentos de Deus, automaticamente não há luz nele, ou seja, não serve o Deus verdadeiro, certo? Agora, o interessante desse negócio do domingo, muito interessante, é que sempre foi usado como um dia de adoração ao sol, desde o tempo do Egito, há muitos e muitos anos, sempre foi adorado em homenagem ao sol, tanto que até hoje em inglês é Sunday, dia do sol, em latim dia soli, dia do sol, e várias línguas por aí fala que é o dia do sol, né? Foi em 321 depois de Cristo, Constantino colocou essa lei para que a igreja seguisse, a lei do domingo, retirando o sábado. Mas vem cá, isso não é só um negócio do Antigo Testamento, esse negócio de sábado, não. Vejamos bem, olha só. Em Apocalipse capítulo 14, você vai procurar a primeira mensagem angélica dos 3 anjos, ele diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Ou seja, ele tirou exatamente essa passagem do quarto mandamento da lei de Deus que fala sobre o sábado. O quarto mandamento da lei de Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não fará nenhuma obra, porque em 6 dias o Senhor criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por isso Deus abençoou e santificou esse dia. Está entendendo? É interessante, o Apocalipse remete exatamente ao quarto mandamento da lei de Deus. Não só isso, você pega capítulo 12, verso 17 de Apocalipse, na perseguição, lá está escrito assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, e 14 e 12 é a mesma coisa. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Certo? Então, de Gênesis a Apocalipse, o sábado nunca mudou. Por quê? Isso é questão de adoração. Não é simples um dia, é adoração. Ah, mas aí eu vou decair da graça se eu Nós somos salvos pela graça? Claro, somos salvos pela graça, sim. Claro que somos. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo para você entender um pouco da graça. Primeiro, lembrando que a Bíblia diz que Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Não diz Abraão obedeceu e isso foi imputado por justiça. Não, Abraão creu. Abraão foi salvo pela graça, Adão e Eva foram salvos pela graça, porque sem a morte de Cristo ninguém seria salvo. Mas, vamos entender graça e lei. Vamos entender isso. Vamos dizer que você entrega o currículo numa empresa. Aí você entregou o currículo nessa empresa. A empresa analisou o seu currículo, chamou você para uma entrevista, você foi entrevistado, a empresa achou graça em você, gostou de você, você é contratado, de graça você foi contratado, certo? Após ser contratado, o que acontece? Você vai cumprir os horários da empresa, você vai obedecer o que o seu chefe vai mandar você fazer, vai fazer isso, aquilo, mas tudo de acordo com as leis da empresa. Você foi contratado pela graça que vive em você. Agora, após ser contratado, lógico, você vai guardar os mandamentos da empresa, as leis da empresa. Com Deus é a mesma coisa. Por exemplo, os mandamentos de Deus, segundo Paulo realmente falando, diz que o mandamento é puro, santo e bom. Certo? Ou seja, é para a tua felicidade, para a tua vida. Já imaginou se não houvesse lei? Vamos dizer que as leis da natureza não existissem, que Deus colocou. Seria uma balbúrdia. Né? Uma hora você ia comer uma fruta que era boa de comer, no outro dia você ia comer e estava envenenada. Né? Se o mundo não tivesse a lei de nós estarmos onde estamos, se ele se mexesse pouco para um lado para o outro, sei lá, metros, centímetros, para um lado para o outro, a terra toda, o mundo todo seria destruído, as pessoas todas morreriam, os animais também. Ou seja, sem lei não há vida, certo? Então, se pudesse quebrar um dos mandamentos de Deus, Jesus não precisaria ter vindo morrer na cruz. Era só dizer, agora mudou, é diferente. Né? Mas não tem como mudar os mandamentos de Deus. Por isso que Cristo teve que vir morrer na cruz. Inclusive, no tempo que ele estava aqui, ele parou de trabalhar os sábados também. Entendeu? Então, veja bem, aí que está. Para você saber se você está adorando Deus verdadeiro e você quiser adorar o Deus verdadeiro, guarde os seus mandamentos. Quando o jovem rico chegou em Jesus e disse, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Ele disse, guarda os mandamentos. E o jovem rico perguntou, quais? Não matarás, não roubarás, né? Não furtarás. Né? Ele citou os 10 mandamentos. Guarda os 10 mandamentos. Né? Guarda as leis que Deus te deu. Tem gente que diz, não, mas eu creio e isso basta. A Bíblia diz lá em Tiago, né, que até os demônios creem e tremem. Né? Não basta só crer. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Tá bom? Até mais para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.